Nessa noite, nós queremos falar então propriamente dessa igreja na minha casa, dessa igreja na sua casa, dessa igreja na sua casa, que tanto pode ser chamado de grupo familiar ou de célula. Não tem problema para nós, né? Alguém ainda tem problema com esse nome? E eu convido você então para abrir a sua Bíblia para essa segunda terça-feira de treinamento. Quero lembrar você que você não deve esperar uma mensagem efusiva, mas uma mensagem edificante, informativa, que vai construir dentro do seu subconsciente a convicção de que é do querer de Deus que a igreja aconteça na sua casa. Muitas das coisas que nós ouvimos, que nós assistimos, que nós lemos, não ficam gravadas no nosso consciente, mas ficam no nosso subconsciente. Não é à toa que o império das trevas repete a mesma mensagem de milhares de maneiras diferentes, e essa mensagem entra pelos seus olhos, entra pelos seus ouvidos, e acabam se instalando na sua alma sem você perceber. Então saiba que aquilo que você ouve, principalmente quando você está aberto para receber, ainda que não fique na sua memória imediata, ele vai ficar na sua memória, que na informática, como é que chamava? RAM? É isso aí, na memória que fica alojada e que na hora certa a informação é acessada. É a informação que pode fazer diferença para todo o seu sistema. Atos, capítulo 4, versículo 32 é o texto base para nós começarmos a falar do grande valor que tem a igreja acontecendo na nossa casa, através do GF, através da célula. Você já achou? Coloque a mão sobre o texto sagrado, ainda que o texto sagrado esteja no Android. Pai, é comum na terra, nos tribunais, as pessoas então colocarem a mão sobre a Bíblia Sagrada, em juramento de dizer a verdade e nada além da verdade. E agora os teus filhos e filhas foram desafiados a colocar a mão sobre o texto sagrado, sobre a Bíblia Sagrada, sobre o livro dos livros, não para jurarmos dizer a verdade, mas para proclamar que nós abrimos os nossos corações para toda a verdade do Senhor para nós. Nós queremos sim, Pai, vivenciar tudo que o Senhor tem para nós. Nós queremos experimentar tudo que o Senhor já tem escrito no teu livro para a vida de cada um de nós. Nós queremos sim, Pai, como igreja, viver o propósito comum a todos, de sermos testemunhas da tua grandeza, de sermos canais da manifestação da tua glória, de operarmos as mesmas obras que Jesus operou e obras ainda maiores. Por isso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu suplico, Espírito Santo de Deus, toma-nos do alto de nossas cabeças, à planta dos nossos pés. Venha com o teu refrigério sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre o nosso sistema nervoso, e leva os nossos sentidos cativos ao trono do nosso Pai, para que sejamos capazes não apenas de ouvir, mas de escutar, de dar ouvidos e de guardar a tua palavra nos nossos corações, a fim de que ela produza na nossa vida aquilo que está no teu coração. É a minha oração junto com a tua igreja, agradecida também porque nas salas do Ministério Infantil, os nossos filhos e filhas estão recebendo também ministração da tua palavra, e nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Quem está sabendo, antes de começar a mensagem, que nesse final de semana vai ter uma conferência lá em Sorocaba? Quem não estava sabendo? Agora você está sabendo. Quem está com preguiça de levantar a mão? Ore por isso, para que Deus derrame a glória nesse tempo. Vamos estar lá, pastor Altair, pastora Cleusa, minha esposa, eu, pastor Flávio e pastora Edna vão também, não sei quem, se mais alguém vai. Ore por nós, pela nossa viagem, e ore para que a glória de Deus seja derramada ainda mais do que já está sendo naquela cidade. Amém, irmãos? Vamos lá então. Atos capítulo 4, versículo 32 diz: e da multidão dos que creram, um só era o sentimento
e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor e maravilhosa graça que estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Preste atenção e repare comigo, vamos ler mais uma vez, preste ainda mais atenção, o versículo 34. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam, o que está escrito aí? Não é terra, os que possuíam terras, mais de uma propriedade, e os que possuíam casas, não é casa, é mais de uma casa. As vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam ao pé dos apóstolos, que por sua vez repartiam conforme a necessidade de cada um. O que aconteceu nessa igreja era algo incomum, sobrenatural. O que já está acontecendo conosco, e eu estou vendo, porque graças a Deus eu ando bastante, eu convivo com muitas pessoas da nossa casa de oração, além dos discípulos, dos pastores que minha esposa e eu estamos mais ligados. Porque uma das grandes diferenças de uma igreja, que acontece em grupos familiares, em células, de uma igreja cuja igreja já acontece em casa, é que os pastores não são mais apenas bombeiros, apagadores de incêndio. Eles se tornam treinadores de outras pessoas, de outros trabalhadores. Então hoje, boa parte do meu tempo, do tempo da minha esposa, nós gastamos com aqueles que gastam tempo com vocês, e vocês já estão cada dia mais habilitados para gastar tempo com outras pessoas. Numa igreja onde tem uma meia dúzia de ungidos superpoderosos, que só contam grandezas, proezas e nunca compartilham suas realidades, geralmente esses então passam por povo que estão sempre super atarefados demais, super ocupados demais, e nem sempre podem então apagar os incêndios que já nem deveriam mais estar acontecendo no meio da igreja. Porque quem coloca fogo nos brinquedos, quem coloca fogo no lençol, quem coloca fogo na toalha de mesa, quem é? Os adultos da casa ou as crianças? As crianças. A vontade de Deus é que chega um tempo da vida cristã que os incêndios praticamente cessem entre aqueles que já estão numa caminhada há mais tempo na presença de Deus. E assim como, por exemplo, deveria acontecer no casamento. No início dos meses de casado, quebra-se louça, acende-se fogo, mas depois, conforme a maturidade vai chegando, as louças já não quebram mais tanto. E incêndio é só por um acidente assim muito inesperado. E assim deveria ser na igreja de Cristo, porque a vontade de Deus é que todos nós cresçamos na largura, na profundidade, na altura, no comprimento, até atingirmos a estatura do ser humano perfeito, e o ser humano perfeito tem nome. Qual é o nome dele? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. É o nosso irmão mais velho. Todos nós temos o mesmo irmão mais velho, e o seu nome é Jesus. Ele é o nosso modelo. É ele que nós devemos imitar. É nele que os nossos olhos devem estar fitos. E a Escritura Sagrada diz que ele veio para servir. E ele ensinou os seus discípulos no momento de competição entre eles, acerca de quem era o melhor, quem era o maior, quem era o último biscoito do pacote. E Jesus disse para os seus discípulos: entre vocês não deveria haver esse tipo de disputa.
Entre vocês não deveria haver esse tipo de competição, porque os pagãos é que fazem isso. Vocês deveriam saber que aquele que recebeu mais, aquele que cresceu mais, aquele que se desenvolveu mais, deve ser servo de todos. Diga aí para o seu vizinho: eu devo servir você. Diga para outro vizinho: você deve me servir. E nós devemos servir uns aos outros. Até se o outro for a sogra. Já vimos que a igreja na minha casa não tem nada a ver com modismo pós-moderno. Não é invenção dessa ou daquela denominação. Não é uma coceirinha que deu de repente na costela e agora estão querendo inculcar isso na cabeça de todo mundo. Pelo contrário, é o método bíblico primitivo de ser igreja. Porque, como já falamos, a igreja do Senhor nasceu sem lugar para se reunir. Os crentes se reuniam no pátio do templo, consagrado à prática da religião judaica. A igreja do judeu, chamado Jesus, não tinha lugar para se reunir, não tinha prédio, e por isso se reunia no pátio do prédio dos judeus. Também falamos aqui que ela foi muito bem, ela caminhou muito bem por quase 3 séculos, até que o imperador romano constatou: não adianta perseguir essa crentaiada, ô povo difícil, já que não dá para vencê-los, vamos nos juntar a eles. E aí a igreja ganhou 7 grandes prédios. Você percebe que quando a igreja, ao invés de apenas orar pelas autoridades políticas, começa a querer muito chamego com a política, já apodrece tudo? Percebe? É interessante, sobre mim e sobre você pesa a obrigação, segundo o mandamento bíblico, de interceder pelas autoridades. Não só de interceder, nós devemos nos sujeitar, obedecer às autoridades. Mas uma coisa é orar pelas autoridades, sujeitar-se às autoridades e trazer pessoas que estão por um mandato revestidas de autoridade para ocupar lugar que só aqueles que têm a consciência que são servos deveriam ocupar. A igreja começa a apodrecer quando o altar começa a virar palanque. Quem está me entendendo? Então, a igreja na minha casa é o método bíblico primitivo de ser igreja. A igreja na minha casa não será mais ou menos autenticada pelo codinome que a ela for dado. Tanto faz. Grupo familiar ou célula. A igreja na minha casa, na sua casa, nas nossas casas, é o modelo de Deus para cuidar bem do seu rebanho. É o modelo de Deus para cuidar bem de suas ovelhas, das vidas que se rendem a Deus através do senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. É interessante, né, irmãos? A gente que acredita em Deus não falta. Agora, pessoas rendidas a Deus através do senhorio de Jesus Cristo é o que tem cada vez menos, inclusive na igreja evangélica. Jesus como o Salvador, não é difícil gente para aceitá-lo. Agora, Jesus como o Senhor, tem cada vez menos gente disposta a encará-lo. Tem cada dia menos gente disposta a se tornar discípulo de Jesus Cristo. Porque bom é ter Jesus como Salvador. Agora, não é muito fácil ter Jesus como Senhor. Nós já sabemos de cor e salteado por quê. Hoje, numa conversa vespertina com 2 pessoas, 2 momentos tremendamente paradoxais e antagônicos. Em uma das conversas, com uma pessoa de 65 anos,
Curiosamente, aquele amado servo de Deus, abrindo o seu coração, compartilhando sua situação, dizendo que mais uma vez, ele está numa campanha. Ele está mais uma vez numa campanha para que os da sua casa, principalmente a sua mais amada, abra o coração para Deus e queira viver aquilo que Deus tem para a vida dela. E eu já testemunhei ele fazendo umas 10 campanhas dessa. Então essa deve ser a 11ª, nesses 14 anos que eu o conheço. De um lado então, uma pessoa que já poderia, como é que eu vou dizer, chutar o pau da barraca, mais uma vez buscando ajuda e informando o seu pastor: olha, se dessa vez o coração não se abrir, eu vim para dizer para o senhor que eu não aguento mais. Por quê? Um compromisso absoluto com o senhorio de Jesus Cristo. Eu sou testemunha que se esse homem já tivesse mandado para aquela cidade, sabe o nome? Essa pessoa, ele bem provavelmente, se machucasse o pé, teria Deus fazendo um curativo. Eu não conheço nenhum outro homem que aguentou o que esse homem aguentou. Na outra conversa, um homem de Deus também, ungido, cheio de dons, reconhecido intermunicipalmente, interestadualmente, e eu acredito que até fora da nossa nação, numa luta absurda para fazer a coisa mais óbvia que todo ser humano que conhece a Deus deve fazer, independente do preço que tenha que pagar: honra o teu pai e a tua mãe. Então é possível estar vivendo uma vida regalada, ter status quo de celebridade e não estar vivendo como discípulo, mesmo sendo um pregador. Porque o discípulo é aquele que sabe que precisa tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. O discípulo é aquele que, já tendo 3 casais para discipular, ouve uma voz dizendo 6, 6, 6. E ele diz: tá bom, Deus. E aí vira para a esposa e fala: 6. O discípulo é aquele que não contraria o seu Senhor. É aquele que, ainda que a ordem não seja agradável, ele diz: sim, Senhor. Missão dada, missão cumprida. Você está percebendo que nós estamos falando de uma outra postura de vida cristã? Quem está percebendo? Dá um sinalzinho. É por isso que é um treinamento. Conforme o texto sagrado que lemos, nesse período da história, do registro de Atos 4, que já fazia um tempinho ali, de Atos 1, de Atos 2, nesse período glorioso da igreja primitiva, a igreja aqui já deveria ter por volta de 15 a 25 mil membros, conforme o que diz o versículo 34, mesmo ela crescendo tanto, não havia uma só pessoa necessitada entre eles. Nesse capítulo 4, um pouco antes acontece o milagre da cura do coxo. Pedro e João estão entrando no templo para orar, e aquele aleijado que estava ali há décadas pede uma esmola, e Pedro diz: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Você se lembra ainda, né? Eles liam Bíblia todo dia, não, liam Bíblia não, perseveravam na doutrina dos apóstolos, pregação todo dia, oração todo dia, comunhão todo dia e jejum de vez em quando. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou.
que eu tenho? Poder. Poder de quem? Poder do Espírito Santo, porque ele já veio. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquilo chamou a atenção da multidão. E o Pedro então começou uma pregação. E daquela pregação, segundo o texto sagrado, mais 5.000, só contando homens, foram acrescentados. Mas mesmo a igreja agora, tendo entre 15 e 25 mil pessoas, não havia uma só pessoa necessitada entre eles. E aí eu quero fazer uma pergunta: como é que uma igreja com mais de 15 mil pessoas, sem computador, sem prover, sem WhatsApp, que nem prédio próprio para se reunir tinha, conseguiu cuidar tão bem de seus novos membros? Como é que pode? Como que essa igreja conseguiu cuidar tão bem uns dos outros? Como que 12 apóstolos, aqui ainda não tinham sido levantados 6 diáconos, conseguiram cuidar tão bem de uma multidão tão grande? Como? Através da igreja que acontecia, onde? Diariamente, de casa em casa, diariamente nas casas. A igreja na minha casa, o GF, a célula, é a maneira mais eficaz de cuidado com as ovelhas do bom pastor Jesus Cristo de Nazaré. E eu não sei se você já percebeu, mas o desafio lançado aqui foi primeiro para que nós começássemos a cuidar de quem mesmo? Da nossa casa. O desafio é separarmos mais ou menos, pelo menos, 30 minutos por dia, para aquele exercício de leitura e meditação, oração e anotação de pedidos de oração. Quem se lembra? Por que esse exercício? Porque é esse exercício que vai atrair a presença respaldadora de Deus para a nossa família, para a nossa casa. E quando nós então começarmos de maneira eficaz, contundente, a abrir a porta para a igreja acontecer por 1 hora lá na nossa célula, no nosso grupo familiar, nós não vamos abrir as portas para ser retalhados pelo cão. Nós vamos abrir para ter comunhão, para ter salvação, para ter manifestação da glória de Deus. Quem crê, levanta a mão para o céu e dá um aleluia. Como é que essa igreja cresceu tanto, e tendo 12 idiotais, estando à frente dela, porque o apóstolo Paulo ainda não estava trabalhando aqui não, ele estava lá na Arábia, sendo purificado de sua teologia, da sua capacidade extrema. Aqui só estavam os iletrados. Aliás, nesse capítulo 4, os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, eles disseram: olha, não dá para negar que esses analfabetos estiveram com o Nazareno, porque o que eles estão fazendo, o que eles acabaram de operar, só pode ser feito por aquele infeliz que já foi crucificado. Então eles aprenderam isso com aquele tal de Jesus. Agora é interessante que quando o tal de Jesus estava com ele, eles não faziam essas coisas. Mas agora, quando o tal de Jesus foi embora, e eles, em obediência ao tal de Jesus, perseveraram em oração, e agora não era só oração, era também na pregação, era também na comunhão, era também no partir do pão, o poder se intensificou. Cutuca o seu vizinho e pergunta: você está entendendo? Uma das principais razões para a igreja acontecer na minha casa, na sua casa, na nossa casa, uma das principais razões para o grupo familiar, para a célula acontecer na nossa casa, é o cuidado com as vidas. Um dos primeiros motivadores de a célula acontecer na sua casa e na minha é o cuidado com as vidas. O que Deus mais ama nessa terra
as pessoas, cada um de nós. Então, a principal motivação para a igreja acontecer na minha casa é o cuidado com as vidas. E aí eu quero repetir o que eu acabei de falar há pouco. Primeiro com a vida dos da própria casa. E eu não sei se você se lembra, mas eu atrevidamente disse aqui que os nossos lares mais parecem com casas pagãs do que com casas cristãs. Tudo bem que nós temos o nosso tempo a sós com Deus, pelo menos na minha casa todo mundo tem. Mas aquele tempo de a igreja reunida, todo mundo, a casa toda, olha, coisa rara. E na semana passada, nos 7 dias, lá na minha casa, com muito esforço, nós só conseguimos realizar a igreja em casa 3 dias. E foi fazendo força para não passar vergonha aqui. Graças a Deus, essa semana já estamos melhor. E eu confesso para você, pasme você, eu já estou sentindo a diferença. Porque é impossível você parar na presença de Deus, abrir a palavra de Deus junto com a família, ler a palavra, meditar, trocar ali ideias e conhecimento, orar juntos, cada um ora um pouco, e não acontecer nada. Eu digo para você, é impossível. Faça assim com o seu dedo profético. Escolha alguém e fala, é impossível. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Eu creio, irmãos, nossas casas não apenas serão canais, mas nós vamos começar a experimentar milagres. Porque nós não vamos fazer a coisa religiosamente falando, nós vamos fazer como está na Bíblia. A igreja vai acontecer na nossa casa todo dia com os da casa, e uma vez por semana com aqueles que virão de fora que Deus vai acrescentar. A igreja na minha casa. Cuidado primeiro com os da própria casa, depois com aqueles que não têm o que nós já temos. Você sabia que tem muito mais gente na terra que não tem o que você já tem, do que já tem o que você já tem? E o que é que eu e você já temos? Espírito Santo. O Espírito Santo que é dado por Jesus Cristo. A paz que excede todo o entendimento. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, texto já lido nessa noite, na palavra de saudação. Nós vamos começar do versículo 36, na palavra de saudação, o Estevão leu a partir do 35. A igreja na minha casa precisa acontecer primeiro para ter cuidado com a vida dos da própria casa, depois para com aqueles que não têm o que nós já temos. Mateus capítulo 9, versículo 36 diz: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos: de fato a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. 5 anos estudando com a moça, e provavelmente o Espírito de Deus cutucando, mas a mente natural pensando, ela já tem tudo. Mas quem tem tudo e não tem Jesus, tem nada. Que compartilhar tremendo esse aqui, dessa noite. Parece até que foi combinado.
Meu irmão e minha irmã, você e eu estamos numa condição melhor do que a maioria das pessoas que vivem sobre a face da terra, sejam elas bilionárias, pobres, doutas ou analfabetas. O que você tem e o que eu tenho, Jesus falou que é o maior tesouro do universo. E nós precisamos ter essa convicção para ter coragem de testemunhar que Jesus é bom. E ainda que nós ainda não sejamos perfeitos, todos nós já somos bem melhores do que nós éramos antes de sermos encontrados por Jesus. Quem concorda comigo, levanta a mão para o céu e glorifica a Deus. Então falou aos seus discípulos: de fato, a colheita é abundante, está cheio de gente querendo confessar Jesus, mas os trabalhadores são poucos. E você que está aqui, graças a Deus, é um desses trabalhadores. Nós que estamos aqui, é que vamos, de um modo contundente e eficiente, trabalhar nessa seara. E nós vamos inspirar centenas de outros, centenas de outros, centenas de outros, em nome de Jesus. Então, irmãos, fica muito claro na palavra de Jesus, que igreja em casa, célula, não é para preguiçoso, não é obra para cristão preguiçoso, é obra para quem quer ser de fato, de verdade, um trabalhador da obra do ministério. Porque dá trabalho sim, e todo mundo já tem bastante ocupação, mas como também ministrou Estevão, todas as coisas boas e necessárias que fazemos na terra ficam aqui, mas aquilo que fazemos para a obra do ministério, essas sobem junto conosco, para o galardão que vamos receber do nosso Pai, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Amém, irmãos? Mas apóstolo Lucas, então vai ter célula, igreja na minha casa todos os dias? Diga para o seu vizinho sim e não. O encontro, a reunião de portas abertas para a vizinhança, para os parentes, para os amigos, acontecerá uma vez por semana só. Porém, para que essa uma vez por semana seja gloriosa, seja maravilhosa, seja um lugar onde os necessitados vão chegar e vão encontrar alguma coisa, seja um lugar onde aquelas pessoas que vivem numa casa opressa, em trevas, e então ao entrar na sua casa vão usufruir da luz, da paz. Essa igreja que vai acontecer uma vez por semana de modo especial, precisa acontecer todos os dias naquele modelo que nós temos compartilhado. Principalmente, como já falamos, entre os membros da família, separando aqueles 30 minutos para ler e meditar na palavra, orar juntos, levantar motivo de oração e, quem sabe, estabelecer um dia para o jejum. Isso vai ser economia. Vai mudar a condição financeira da família. E tem mais, se decidir fazer jejum de 24 horas, tipo assim, comemos depois das 6, aí no outro dia só vamos comer depois das 8, só na água. Se você fizer isso, você ainda vai usufruir de um processo chamado fagocitose. Depois de 24 horas sem comer nada, só bebendo água, as células saudáveis começam a comer as células não saudáveis. Além de você se consagrar a Deus, enfraquecendo os impulsos da sua natureza pecaminosa, fortalecendo a sua alma, porque você está evidenciando a vida espiritual, você ainda vai trazer mais saúde para o seu sômatos, para o seu corpo. Olha que coisa tremenda. Ou seja, você precisa se preparar para jejuar sem aquela opressão dos quintos dos infernos, irmãos. Sabe como que é? Não, eu vou jejuar, mas meu Deus do céu, ai meu pai, será que eu vou aguentar até as 2? Até as 6? É quase impossível. Aí quando dá 4h30, a pessoa já começa a passar mal, e
E quando dá 6:01, ela já está mordendo um pedaço de bife. Esse jejum é um jejum muito desgracento. Pai, eu vou jejuar e eu quero que o Senhor me alimente, que o Senhor me dê paz. Quando chegar na hora de eu entregar, eu vou dizer para mim mesmo, vou esperar um pouco mais para a glória de Deus. E porque em mim habita o Espírito Santo, e um dos gomos do fruto do Espírito é domínio próprio. Quem manda na minha vida não é o meu estômago, é o meu Deus. Pode parecer brincadeira o que eu estou falando, mas é sério. E se você fizer assim, você vai ver a diferença. Você vai passar bem menos fome. Vai ser bem mais tranquilo para você jejuar. Porque você vai jejuar debaixo do poder de Deus, não da opressão do cão, que fica falando, você não vai aguentar crente, você não vai aguentar crente, você é carnal, você é glutão, sai cão, eu sou espiritual. A igreja na minha casa então tem que acontecer todo dia? Sim e não. Simples da casa, todo dia. Se nós falharmos algum dia, ninguém vai morrer. Mas ontem, no momento lá na igreja na minha casa, estávamos os 4 no escritório, estamos compartilhando o livro de Tito. E ontem foi a parte das que eu mais gosto do livro de Tito, versículo 14, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e incrédulos nada é puro, porque tanto a mente quanto o coração estão contaminados. Compartilhamos ali, trocamos entendimentos, e na hora da oração, começando pela mais nova, e por enquanto a mais nova lá em casa é a Sofia, por enquanto. Aí foi a vez do João Lucas orar. Ó Pai, muito obrigado, porque nós estamos aqui no escritório, obrigado porque nós temos casa, obrigado porque nós temos colchão, obrigado, ele agradece por tudo. E aí, Pai, faça com que, aqui na nossa casa, esse momento de estar junto, Pai, comece a provocar uma ansiedade, Pai, que nós fiquemos ansiosos por ter esse momento junto todo dia. Meu Deus, faça isso, porque a nossa casa vai ficar uma casa tão diferente, se nós começarmos a ficar ansiosos para ter esse momento junto. Já deu vontade de saltar do sofá, glorificar, mas eu fiquei bem quietinho, né? Porque um pai não deve demonstrar nenhuma diferença da oração de um filho para o outro. A Sofia está aí? Mas irmãos, lembra que eu disse para vocês que a igreja na minha casa, uma das coisas que ela vai produzir é alegria e transparência? Lá na nossa casa, irmãos, já é assim. Nós podemos falar das fraquezas e das virtudes uns dos outros. Um pode elogiar o outro e um pode também corrigir o outro. Ninguém morre, está todo mundo ficando forte. Mas continuando aqui. A busca diária vai atrair a presença de Deus, que vai gerar temor nos membros da família, transformar o modus vivendi da casa onde a célula, o GF, está acontecendo. Quem crê nisso, levanta a mão para o céu e glorifica a Deus em nome de Jesus. Eu vou ler de novo. A busca diária da família vai atrair a presença de Deus, que vai gerar temor nos membros da família e transformar o modus vivendi da casa onde a célula, o GF, a igreja está acontecendo todos os dias. Uma célula saudável, um GF saudável, não acontece apenas na quinta ou na sexta-feira, e que são os dias que nós queremos concentrar, irmãos, quinta e sexta, senão o negócio vira meio um balaio, e se você não tiver o dia certo, daqui a pouco você não tem dia nenhum. Eu estou falando para aquele momento mais especial, aquele aberto ao público. É necessário que quando o momento de abrir chegar, ele aconteça também todos os dias, de multiformes maneiras. Como assim? Tem algum mercado, algum açougue, alguma padaria, que você vai sempre no mesmo lugar e você é atendido sempre pelo mesmo padeiro, pelo mesmo açougueiro,
e pelo mesmo caixa? Tem alguém aqui que vai a algum lugar assim? Eu, pelo menos no mesmo posto eu vou. E eu encontro, geralmente, os mesmos frentistas. Todos eles já sabem que eu sou pastor. Todos eles já sabem que eu sou pastor dessa igreja. E todos já foram convidados para vir aqui. Agora eu vou começar a convidar para ir na igreja na minha casa. Então, a célula precisa acontecer quando você vai lá no mercado. Aquela pessoa que sempre te atende. Ali vai acontecer a célula. Por quê? Porque você vai poder dizer para aquela pessoa, agora lá na minha casa, uma vez por semana está tendo um momento todo especial. Nós preparamos esse momento 6 dias da semana. E olha, eu gostaria tanto que um dia você pudesse estar lá comigo, com a minha família. E sabe esse bolo que eu compro aqui toda quarta-feira? É para comer lá na quinta. Está convidado, viu, para ir. E lá na minha casa é assim, o lanche é no começo. Porque a maioria das pessoas que participam desse momento de comunhão, de confraternização na minha casa, elas vão direto do trabalho. Então, na minha casa, nós fazemos o lanche antes. Como eu sei que você vai sair daqui do mercado e vai direto para a minha casa, pode ir tranquilo, você vai comer desse bolo, ó. Você mostra o bolo e dá aquele sorriso verdadeiro, cheio do Espírito Santo. O que você acha? Tem chance dessa pessoa ir participar lá ou não? Tem. Mas aí, se a igreja não estiver acontecendo todo dia na sua casa, você chega no caixa do mercado e você lembrar, o apóstolo falou que tem que acontecer aqui também no mercado. Aí você chega no caixa, amanhã é o dia, meu Deus. Sabe por que eu estou comprando esse bolo aqui? Porque o apóstolo da minha igreja falou que tem que ter lanche. É que lá na minha casa tem um momento especial. Toda quinta. Meu Deus, é um momento especial. Se um dia você não tiver nada para fazer, passa lá. Você acha que essa pessoa vai? Vai nada. Você está desanimado para realizar. Está quase morrendo para convidar. A igreja lá em casa tem que ser um lugar onde a glória de Deus se manifesta. E é por isso que nós vamos buscar Deus todos os dias. Porque não vai ter problema que vai impedir a glória dele de se manifestar. Todos nós vamos vencer mais fácil os problemas de hoje em diante. Todos nós vamos tirar de letra as dificuldades que aparecem. Porque nós não vamos mais ter um ou outro momento de comunhão com Deus. A nossa casa todos os dias vai viver como igreja. Chega de comodismo, né, Estevão? Lá na academia, quando eu compartilho com o meu colega de treino que quinta-feira vai ter algo especial na minha casa, eu quero te convidar. Fica tranquilo, se você é fit, vai ter suco de limão sem açúcar. Vamos lá, mano, vamos lá. Fazer um exercício espiritual. Você está forte, mas você está precisando de alguma coisa a mais na sua vida. Lá no meu trabalho, quando aquele cliente abre o coração e compartilha que está desanimado da vida, que está pensando em acabar com ele mesmo, porque a casa dele está uma bagaceira, os filhos estão perdidos, o casal já não namora faz não sei quantos meses, a coisa está terrível. Quantas vezes você já ouviu alguém assim falar alguma coisa parecida para você e você ficou com a boca fechada? Com quem aqui já aconteceu isso? Dê um sinal com a mão. Olha aí, realidade. É impossível você tirar tempo para a igreja acontecer na sua casa todo dia, ainda que seja só você e seu cônjuge. E a oportunidade vir e você não carimbar a oportunidade. Porque quem lê Bíblia todo dia, ora todo dia e ainda faz isso junto em casa, é impulsionado pelo Espírito, irmãos. É impulsionado. Minha casa está terrível. Estou pensando em largar. Os meus filhos são extraviados. Querido, eu tenho a solução para a sua vida. A sua família precisa conhecer um modelo de família cheia da graça de Deus. Lá na minha casa tem um dia especial que nós recebemos outras famílias. Eu vou começar a orar por você junto com a minha família a partir de hoje.
Hoje é segunda-feira, daqui 3 dias na minha casa vai ter esse momento, você está convidado, leva a sua esposa lá. Quando você colocar a planta dos pés na sala da minha casa, sua mente já vai mudar, o coração da sua esposa vai mudar, os seus filhos vão sentir algo que eles nunca sentiram na vida. Você acha que essa pessoa vai lá? Quero ver não ir. Mas se você não estiver buscando todo dia, você vai ter essa intrepidez para falar isso? Não vai. E esse é o motivo desse treinamento aqui. Glória a Deus. A igreja na minha casa, a minha célula, o meu GF, vai gerar uma revolução, primeiro na minha família e depois nas vidas que virão estar conosco. Irmãos, eu já vivo uma vida sobrenatural. A minha casa já é sobrenatural. Mas eu tenho convicção que o que nós fomos até aqui é quase nada diante do que nós seremos daqui para frente. Porque se cada um no seu quadrado, Deus já opera tanta graça e tanta glória, como será agora todo mundo junto, todo dia num quadrado, além daquele momento de cada um no seu quadrado? Nós vamos viver o que está aqui na igreja de Atos. A minha casa vai viver. E o desejo do meu coração é que a sua casa também viva. E a única maneira da minha casa viver é se lá eu puxar a carroça, como estou fazendo. E se você puxar a carroça na sua casa, se você não estiver fazendo, comece a fazer no nome de Jesus de Nazaré. A célula, o GF, passa a ser a igreja que eu lidero, a igreja que eu pastoreio, a igreja que eu vou zelar para apresentar para Deus. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa! Esse modelo bíblico primitivo, ele nos conscientiza que a responsabilidade pela igreja na minha casa é minha. Tudo bem, eu tenho pastor, eu tenho apóstolo, eu tenho discipulador, eu tenho discipuladora, eu tenho evangelista, eu tenho profeta, eu tenho mestre, mas a igreja que acontece lá na minha casa, a responsabilidade dela diante de Deus é primeiramente minha. Olha que glória, que maravilhoso que é o método bíblico. Não tem como ficar na zona de conforto. Segunda razão bíblica para a igreja acontecer na nossa casa, e aí estou caminhando para concluir. Vou acelerar. A célula, o GF, a igreja na minha casa, é o canal mais eficaz dos nossos dias para evangelizar, para transportar vidas das trevas para a luz. Então, o primeiro motivo é que ali é o lugar do cuidado. O segundo motivo é o lugar também da multiplicação da salvação. Irmãos, quantas evangelizações na África reuniram 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões de pessoas, e 4 milhões se convertiam, 8 milhões confessavam Jesus? Quem já ouviu falar? Mas vai lá procurar, nessa cidade onde teve essa evangelização, se tem 500 mil crentes lá. Porque só levar a pessoa a confessar Jesus é como ela fazer a matrícula na escola. Você vai e matricula o seu filho na escola, mas nunca mais ele vai para a aula. Seu filho vai se formar em alguma coisa? Vai aprender alguma coisa? E quem é que tem a responsabilidade de que o filho que faz matrícula vá para a escola? É o filho ou o pai que tem que ir? É o pai. Os pais precisam que a criança que se matriculou vá assistir às aulas. Então, louvado seja Deus pelos evangelistas. Mas eles vão lá, são usados por Deus, os sinais acontecem, as pessoas confessam Jesus, e daí? E esse método hoje, irmãos, já não é o mais eficaz, como nós também já falamos. Porque muita gente hoje tem uma dificuldade extrema de vir para a igreja. Mas lá na igreja, na minha casa, lá na igreja na sua casa, eles vão ter dificuldade. Primeiro, porque nós vamos orar por eles antes. Segundo, porque é Deus que vai atrair.
Terceiro, porque ir para casa da gente comer um bolo é bem mais fácil. Fique de pé, por favor. Agora diga para o seu vizinho, não é para terminar não, é só para você acordar mesmo. Pega na mão do seu vizinho, dá uma chacoalhada. Fala, receba esse chacoalhão. Acorda, meu irmão. Sente-se, por favor. Primeiro motivo, para que a igreja aconteça na minha casa, para cuidar bem dos da casa e daqueles que não têm o que nós já temos. Segundo motivo, é o método mais eficaz de todos os tempos para conduzir pessoas para Jesus, para transportar vidas das trevas para a luz, para o reino do Filho amado do Deus Todo-Poderoso, a quem nós chamamos de Pai. Não existe método mais prático e eficaz para ganhar e manter pessoas na presença de Deus do que através da igreja que acontece em casa. Atos capítulo 4, versículo 4 diz assim: entretanto, muitos do que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos que creram próximo de 5.000. Agora uma pergunta que eu faço: quem aqui já leu o capítulo 4 de Atos inteiro? Levanta a mão, quem já leu? Como é que esse povo aceitou tão fácil a palavra, se Pedro nem pôde concluir a pregação? Olha o que diz o versículo 1. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, que povo? O povo que estava admirado com a cura do paralítico. Chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então prenderam Pedro e o lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. E aí o versículo 4 diz que 5.000 homens aceitaram a palavra. Que palavra? Aquela que o Pedro começou a pregar, mas que esse povo que estava em Jerusalém não foi embora, já estava ouvindo sobre isso onde? Na casa do povo que estava se reunindo. Porque o Pedro nem pôde terminar de falar, ele estava falando. Chegaram os oficiais, os religiosos, os bons da boca e mandaram ele, cala-te, porque mais para frente vai ser dito isso, não é para você pregar mais. Você está proibido de falar no nome do Nazareno. E o Pedro falou, então o que importa? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Por que esses homens aceitaram assim, tão de pronto, uma pregação que nem foi completada? Eles começaram a falar, e 5.000, porque eles estavam ouvindo a palavra onde? É isso aí. Pergunta aí para o seu vizinho, você está entendendo? Na segunda pregação do Pedro, precedida pelo milagre da cura do coxo, mais 5.000 famílias se achegaram. Se a igreja não acontecesse de casa em casa, como seria possível cuidar desse povo todo? 12 apóstolos e 6 diáconos dariam conta? Não. O método mais poderoso de evangelizar: a igreja na minha casa. Terceiro, a célula é o lugar da comunhão sem formalidades. A igreja em casa proporciona a oportunidade para a participação de quem quiser falar, perguntar, questionar e se abrir. Porque a igreja em casa não é como aqui, que tem um com o microfone e o restante ouvindo. A igreja em casa é principalmente para que todos que quiserem falar tenham a oportunidade de falar, e ninguém é obrigado a falar, e muito menos deve se fazer perguntas para quem está acabando de chegar. A igreja em casa é aquele lugar onde, se o cidadão chegar de bermuda, tem algum problema?
Não. Igreja em casa. É aquele lugar da informalidade. É o lugar onde o bom líder, que nós vamos falar na próxima terça, que não é a próxima, mas será a outra. Porque o bom líder de célula, o bom líder da igreja em casa, não é aquele que prega, que domina tudo, não. É aquele que facilita para as outras pessoas se manifestarem. Porque tem líder que é tão bom, ele faz tudo, ele canta, ele prega, ele ora, ninguém faz nada, a célula dele não é morta. É o lugar onde ele reina. A igreja em casa proporciona a oportunidade para a participação de quem quiser falar, perguntar, questionar e se abrir. É o melhor lugar para se estabelecer o discipulado, que é o cuidado um a um. A igreja em casa. O Estevão falou aqui. Tem irmãos aqui que ainda não são discipulados. Mas vai ser obrigatório ser discipulado? Deus me livre. Se Deus não obriga ninguém a nada, nós vamos obrigar? Nem dízimo e oferta aqui é obrigatório. Discipulado nunca vai ser. Célula em casa, igreja em casa também não vai ser. Agora nós estamos oferecendo uma pérola. Estamos oferecendo um tesouro. Abraça e pega quem quiser. Quem não quiser fica chupando o dedo. Porque é como o Estevão falou. Minha esposa e eu nunca crescemos tanto. Desde o tempo que nós começamos a servir. Cuidar de pessoas. É real, irmãos, porque a unção de Deus vem sobre os que trabalham. Deus não abençoa vagabundo não, irmãos, preguiçoso não. O apóstolo está pegando pesado. Mas aqui não trabalha é o quê? É de Jesus, mas é vagabundo de Jesus. Vamos deixar de ser, uai. É ou não é? Vamos deixar de ser. Deixe de ser começando a cuidar da sua casa. A célula é o lugar da comunhão sem formalidades. E é por isso que precisa ter poder. Porque sabe aquele cabra espaçoso, folgado, que chega num lugar e acha que ele está na casa dele? Porque tem gente que é assim, né? Agora, se lá tiver poder de Deus, o fanfarrão chega lá, ele já se comprime. Uai, engraçado, eu não estou conseguindo aqui fazer as pataçadas que eu faço. Eu não estou conseguindo ficar com as pernas abertas de shorts. Porque tem cabra que é folgado, vamos falar sério, né? Aí chega aquela criatura com mini saia, porque vai chegar. Não vai dar para pregar sobre roupa, porque chegou alguém de mini saia, porque quem chegou lá de mini saia ainda não está salva. Se bem que tem umas crentes sem vergonha que usam mini saia também. Mas a pessoa vai chegar de mini saia e ela não vai ter liberdade para fazer assim. Ela vai fazer assim, ó. Por causa da presença de Deus que é invocada todos os dias. Irmãos, a presença de Deus transforma as pessoas. Lembre de como você era antes. Você foi transformado. Se Deus pode transformar você, quem Ele não pode transformar? É assim que eu olho para as pessoas, eu olho para mim. Deus, se o Senhor for capaz de me mudar, o Senhor pode mudar qualquer um? Porque eu era aquele cara gênio, inteligente, treinado para ser doutor, que quando via um crente falava em qualquer lugar, lá vai o crente da bunda quente com a rapadura debaixo do braço. Hoje a rapadura não está debaixo do meu braço, mas está dentro do meu coração. Ocupa minha mente e é o que mais sai da minha boca. E eu tenho certeza que muitos daqueles crentes que passavam na frente da minha casa, na rua Engenheiro Roberto Mange, uma abaixo da Bandeirantes, que nós falávamos, lá vai os crentes da bunda quente com a rapadura debaixo do braço, escondido atrás do muro. E os crentes diziam assim, nós estamos orando para vocês conhecerem o Jesus que nós conhecemos. E a praga pegou. Graças a Deus.
Quarto motivo para a igreja acontecer na minha casa é o lugar de treinamento na prática e também de exercitar os dons. A igreja lá em casa é lugar de treinamento na prática. O primeiro livro foi eu que escolhi. O segundo vai ser no Joaquim Pô. 3 ou 1? Diga aí para o seu vizinho, igreja na minha casa é lugar de treinamento, de aperfeiçoamento, de manifestação dos dons espirituais. Quinto motivo, para eu entender que tudo tem uma estrutura. Esse culto que acontece aqui, ele requer que o ministério de louvor abençoado chegue aqui 6h30, e na maioria das vezes ainda ensaiam no outro dia e chegam aqui 6h30. Os irmãos que transmitem o culto, que cuidam do som, também chegam. Os obreiros da assistência cultica chegam antes. Professores e professoras, pastores e pastores do Ministério Infantil pegam sua pasta antes, precisam meditar durante a semana. Para essa palavra estar aqui, eu compartilhar, eu preciso me ocupar e me esmerar nela antes. Há toda uma preparação antes. Quando a igreja acontece na minha casa, eu vou valorizar muito mais o culto que eu venho prestar a Deus, porque eu sei que isso aqui requer um trabalho, uma preparação, uma dedicação, um zelo. Quem me entendeu, glorifica a Deus. Qual é a estrutura da célula? Do grupo familiar? Que acontece lá na minha casa? Tem um líder. O líder é aquele que vai pastorear. Nós vamos falar disso na próxima, já falei. Falando só da estrutura rapidamente. Um líder, e todo líder bem-sucedido prepara um sucessor. Então tem um líder em treinamento. Tem um líder em treinamento, tem um anfitrião. Mas é o dono da casa que está recebendo. E ele está treinando outra pessoa. Então, mas quem que arruma tudo? Não necessariamente precisa ser ele. O anfitrião é o responsável por arrumar tudo. Pode ser a esposa, pode ser um filho. O intercessor, o anotador dos pedidos de oração. E que também anota quem está, quem não está, para mandar o relatório. E tem os membros. Se tiver só líder, vai ser muito chato. Se tiver só o líder e o co-líder, não é tão legal. Se tiver só o líder, o co-líder e o anfitrião e o intercessor, já é um bom começo, mas é maravilhoso quando começa a chegar os membros, sim ou não? Vocês viram o que o Estevão falou aqui na hora da saudação? Olha que legal, igreja cheia. Até bobo gosta de ver a casa cheia, irmãos. Não estou falando de você não, tá, Estevão? Eu me lembro, irmãos, uma das poucas vezes que eu ganhei uma festa de aniversário, minha mãe preparou tudo. Se não me engano, era de 13 ou 14 anos. E naquele tempo, eu já trabalhava de domingo a domingo, mas também conseguia, graças a Deus, treinar beisebol. E eu nasci, irmão, no dia da verdade. Você sabe qual que é o dia da verdade? 1º de abril. Minha mãe preparou a festa, que eu me lembro uma das primeiras depois de mais consciente. E só apareceu uma viva alma. Só um dos meus amigos, um japonês chamado Shigeyuki Hitomori. E o Shig chegou lá, aquele jeitinho dele, parecido com Elvis. Vocês vão entender já. Ô Luquinha, cadê? Não vai ter aniversário não? Não tem aniversário? Não tem ninguém, é pegadinha, 1º de abril. O único dos aniversários que eu ganhei, que eu lembrei com pastel, com bolo, só apareceu. O que você acha? Eu estava feliz naquele dia? E o bom é quando vem bastante gente, ainda mais quando traz presente. Só apareceu o Shig. Mas a estrutura de uma célula é essa aqui: líder em treinamento, anfitrião, intercessor e membros. E uma célula, um grupo familiar, a igreja na minha casa, não deve passar, irmãos, de
15 pessoas. O melhor é que fique ali na casa dos 10, 12, porque aí a comunhão é mais agradável, dá tempo para compartilhar. Quando passa disso, precisa acontecer o quê? Multiplicar. Por que fala multiplicar? É porque não vai dividir, ela está aumentando, está crescendo, a salvação está avançando, a comunhão está glorificando a Deus, está sendo frutífera, Deus está sendo engrandecido, está se agradando daquela casa, e ela está gerando outra casa, onde a igreja vai continuar acontecendo, amém, irmãos? Para concluir então por hoje, quero ressaltar 3 coisas que a célula não é, 3 coisas que a igreja na minha casa não será. Primeiro, grupo de estudo bíblico. Ô desgraça, irmãos, é você estar na igreja em casa, numa célula, num grupo familiar, aí 2 crentes cabeçudo, carnudo, alienado, começa a disputar conhecimento bíblico. Eu já vi isso. Está ali o convidado, e aí o sujeito fala de um assunto, aí o crente corre lá e, não, mas aqui diz isso. Aí o outro que está lá se esforçando para ver se ganha um convidado que está na casa dele, ele convidou o irmão para vir interceder, o irmão está lá para competir. E aí o sujeito lê o texto, e o que estava lá ministrando a palavra, suando para ver se ganha aquele amigo para quem ele está orando já faz um tempão, tenta passar para o outro assunto, o irmão fala, tem mais uma passagem aqui. Não, célula não é lugar de competição de quem conhece mais a Bíblia. Não é para ter estudo bíblico. É para ser aquele momento agradável, de conhecimento sim da palavra, mas não é um momento onde nós vamos ensinar tudo que a pessoa precisa saber uma vez só naquele dia. Não é um momento onde tudo que acontece vai para quem? Para quem está pela primeira vez. Sabe quando essa pessoa vai voltar? Então, célula, igreja na minha casa, não é grupo de estudo bíblico, amém? Não é ponto de pregação também. Então, hoje eu vou arrebentar os crentes. Hoje eu estou com a palavra. Não, pode ter ponto de pregação? Obviamente, pode, mas não no dia da célula. O dia da célula é o dia da célula, é o dia do grupo familiar, é o dia da igreja com um propósito de comunhão, de troca de informação. Não é o dia de um só ficar com a palavra, que nem aqui no culto, no momento da pregação, ou do treinamento de líderes. Quem está me entendendo, dá um sinal. Então, célula não é grupo de estudo, ponto de pregação e nem consultório psicológico. A pessoa chegou daquele dia, né? O que foi? Eu me lembrei de que em 1878 aconteceu algo comigo, já participei de 3 veredas, 5 a viva face a face, mas eu ainda sinto que tem algo na minha alma. O que você acha que tem? Olha, eu acredito, conforme dizia Freud. Não, irmão, vamos conversar depois então. Depois nós vamos falar sobre esse assunto aí do que você está passando. Lá na nossa igreja, se você quiser, tem curso para quem quer casar, tem curso para quem quer ficar casado, tem curso para quem quer saber se é para casar com essa pessoa, tem curso para quem... E aí vai. Estudo tem aqui, tem teológico, tem de ministério, tem curso para tudo, quem está me entendendo? Então, não é na célula que vai acontecer isso. E tem outras tantas coisas que a célula também não é, não deve ser e não será, mas por hoje nós vamos ficar por aqui. Eu convido você para ficar de pé, e eu peço que você diga para o seu vizinho, lembre que você está num treinamento. Esse é apenas o nosso segundo passo. E esses 7 passos, irmãos, não vão ser exaustivos, não vai acabar tudo, mas nós temos escola de ministérios, temos outras tantas coisas que vão nos ajudar. Aqui é só para dar um parâmetro geral e para que você saiba que você também pode, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Oremos ao Pai. Maravilhoso Deus,
Obrigado, porque o método estabelecido pelo Senhor para que as pessoas sejam bem cuidadas é elas serem cuidadas por aqueles que também precisam de cuidados e que se deixam cuidar. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor não conta apenas com alguns, o Senhor conta com todos. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor não confia apenas em alguns, o Senhor confia em todos os teus filhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor, apesar de diferenciar as funções, as capacitações, o Senhor quer usar todos nós para operar as mesmas obras que Jesus operou e outras maiores, operando todos nós juntos. Obrigado, Deus, porque nós podemos viver a igreja nas nossas casas de modo saudável, sem cometer os excessos, os erros, sem que as nossas células, os nossos grupos familiares sejam um lugar de opressão, de mera arrecadação, de multiplicação forçosa, carnal, no braço humano. Obrigado, Pai, porque nós já estamos fazendo, começar a acontecer a igreja na nossa casa, através da comunhão na palavra, na oração, com os membros da nossa família. Obrigado, Pai, porque quando nós fazemos a nossa parte, o Senhor faz a sua, e a Tua palavra é maravilhosa, ela diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós possamos pedir ou pensar. Pai, nós não estamos aqui confiados em nós estamos aqui porque confiamos em Ti. Oh Pai, nós aguardamos, nós temos esperança, nós temos expectativa que o Senhor opere em nós, através de nós, feitos assombrosamente maravilhosos, os quais foram operados através dos apóstolos e antes por Jesus de Nazaré. Pai, muito obrigado, como disse o Estevão, porque nós estamos de casa praticamente cheia. Muito obrigado por esses filhos e essas filhas que aceitaram o desafio de serem habilitados para serem trabalhadores da seara do Mestre. Oh Deus, que o renovo do céu venha sobre cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, do alto da cabeça à planta dos pés. Que todos saiamos daqui, ó Pai, com a esperança do regozijo de vermos a Tua glória se manifestando primeiro na nossa casa. Esse santo temor, ó Pai, que atrairá a Tua presença poderosa, manifestadora de sinais, de prodígios, de milagres, de maravilhas, de provisão, de suprimento, do sobrenatural sobre as nossas vidas. Pai, que nesse período de treinamento, o Senhor já vá operando dentro de cada um de nós, aquilo que nenhum ser humano pode operar. E que nesses dias que se aproximam, Pai, do feriado prolongado, que a Tua boa mão prevaleça sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs, sobre a nossa parentela, que o Senhor guarde nas estradas aqueles que vão viajar, que o Senhor leve bem, traga de volta melhor ainda, que o Senhor livre para o nosso povo, aqueles que ainda se entregam ao festival da carne, que ainda que restrito vai acontecer na surdina em muitos lugares. Guarda os nossos queridos, os nossos amados, prepara, Pai, a nossa parentela que vai converter-se a Jesus Cristo, ó Pai, na igreja que acontece na casa de cada um de nós. Prepara os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, as pessoas com as quais nós vamos conversar no mercado. Oh Deus Todo-Poderoso, que a casa de cada um de nós seja tão frutífera quanto foi Jerusalém nos dias da igreja primitiva. É a minha oração, com o coração cheio de gratidão por esse dia, por esse momento, em nome de Jesus de Nazaré, amém e amém. Você que foi abençoado, aplauda ao Senhor. Você que ainda não colocou seu nome, tem 2 pranchetas aqui, tem lá fora também, na saída? Tem na saída. Lembrando que as 7 assinaturas vão redundar num presente, numa recompensa pela sua dedicação, um pendrive com as 7 ministrações e mais algumas bênçãos de Deus.